O anime já começa com um soldado recebendo uma coroa e se tornando rei. O cara parece ser o verdadeiro boladão sem sentimentos, totalmente sem misericórdia. Enquanto isso, algumas naves começam a lançar bombas à torto e à direito, e o maluco só fica parado, encarando toda a destruição. Afinal, ele é um rei super poderoso. Ou melhor, era, porque do nada o cara morre. E para completar, surge uma pena de pombo para ele, dizendo que agora ele precisa buscar a luz. Então, do nada, ele acorda e descobre que renasceu e agora se chama Arthur. Arthur está completamente indignado ao perceber que, depois de tantas vitórias e feitos épicos, agora ele não passa de uma criança indefesa. Mas, sinceramente, nem dá para reclamar tanto. Afinal, seus pais, Alice e Reynolds, cuidam muito bem dele. E é bom que cuidem, porque ele está cagando como se não houvesse amanhã e precisa desesperadamente de alguém para trocar suas fraldas. Um belo dia, ele flagra seu pai usando magia e fica hipnotizado. Além de serem um casal metelão, seus pais são simplesmente brabos demais. A mãe tem poderes de cura e o pai resolve tudo na base da porrada mágica contra os monstros. Após mais uma caçada do seu pai, Arthur aproveita para tirar um cochilo. Porque, convenhamos, quando era rei, dormir de verdade era um luxo raro. Agora, ele pode descansar sem medo de uma facada nas costas. O tempo passa e Arthur já começa a dar os primeiros passos. Se fosse eu, segurava um pouco essa evolução, porque do jeito que vai, daqui a pouco vão mandar ele arrumar um emprego. Mas o garoto não para. Já tá até aprendendo a ler. Ele vai direto para a biblioteca, provavelmente atrás de Harry Potter, tentando entender melhor como esse mundo funciona. E ele descobre: o mundo de Dikaten é dividido em 3 reinos: Darv, Terra dos Anões; Elenoir, Lar dos Elfos; e Sapan, o reino dos humanos. A tecnologia daqui é meio precária comparada ao mundo de onde ele veio, mas em compensação, tem magia. E magia sempre ganha pontos. A energia mágica, conhecida como mana, pode ser usada de 2 formas: amplificação e conjuração. Os amplificadores canalizam a mana para ficarem mais fortes, resistentes e ágeis, enquanto os conjuradores manipulam a mana livremente para lançar feitiços. Só que esse poder só se manifesta na adolescência, e para controlá-lo, é preciso canalizar a energia em um núcleo especial. Arthur já saca essa parada rapidinho, afinal, no seu antigo mundo ele chamava isso de Ki. Então, ele se concentra e, pronto, a mana começa a fluir dentro dele. Só que sua mãe percebe algo estranho. Ela sente que tem alguma coisa diferente no filho. Pensa, analisa e chega a uma conclusão lógica e inquestionável: ele só fez cocô nas calças. E o pior, ela acertou. Alice está sentada em uma mesinha, escrevendo em suas anotações sobre o quanto Arthur é um menino curioso e esperto. Mas tem uma coisa que a preocupa: ela nunca viu um sorriso sequer no rosto do filho. Enquanto ela reflete sobre isso, ouve barulhos do lado de fora. Quando olha pela janela, lá está Reynolds com Arthur no jardim. O menino está segurando um graveto e golpeando o ar como se fosse um espadachim treinado. Reynolds, todo orgulhoso, chama Alice para ver a cena. Mas nem precisava, porque, em questão de segundos, ela praticamente se teletransporta até lá, movida pela pura fúria de mãe indignada. Seu marido estava ensinando espada para o filho sem nem consultar a chefia. Apesar do susto, a vida segue. Arthur vai até a cidade com a mãe, e ele adora esses passeios porque sempre aprende algo novo sobre aquele mundo. Ele até começa a perceber que sua vida ali, cercado pelos pais, é boa. Mas essa felicidade traz um pensamento doloroso. Em sua vida passada, ele era órfão. Agora, ele tem uma família de verdade. Alice, percebendo o jeito curioso do filho, diz que entende sua sede por conhecimento e que quando crescer, ele provavelmente seguirá os passos do pai como aventureiro. Enquanto isso, do lado de fora, Reynolds está treinando magia. Os primeiros feitiços saem meio fracos, mas quando ele canaliza força nos golpes, a coisa muda de figura e os ataques ficam absurdamente poderosos. Alice decide que é hora de Arthur tirar uma soneca, mas o garoto não quer saber de perder tempo. Ele gesticula desesperadamente para que a mãe o deixe estudar algum livro na biblioteca. Alice, no entanto, não cede tão fácil, mas Arthur apela para seu trunfo, o charme de bebê supremo. E não é que funciona? Ele começa a se estudar e, para surpresa de ninguém, se revela um verdadeiro prodígio. O garoto já sabe canalizar sua mana e, no meio da empolgação, simplesmente explode parte da casa. Isso mesmo, ele detonou a própria residência. Alice e Reynolds saem correndo para ver se ele está bem, mas quando chegam, ficam paralisados com a cena. Arthur está flutuando, completamente ileso, no meio dos destroços. Só que, ao aterrissar, os pedaços da casa começam a desabar em cima dele. Seus pais agem no reflexo e o protegem, sem hesitar.
Nesse momento, algo muda dentro de Arthur. Pela primeira vez em suas 2 vidas, ele sente o que é ter alguém que realmente se importa com ele. A emoção toma conta. Alice e Reynolds choram de alívio. E até Arthur, que nunca foi muito de expressar sentimentos, se permite chorar junto. Mas enquanto a família se emociona, algo sinistro acontece. Em um canto distante, um ser gigantesco parece estar despertando. O anime começa com Arthur em sua vida passada, julgando um homem de família que tentou matá-lo. E agora sua pena é execução e o exílio de sua esposa e filho. Mas Arthur não está nem aí e passa a espada na família do cara, deixando apenas ele vivo. Vendo que o caldo azedou, ele só agradece Arthur pela misericórdia. Corta para Arthur treinando espada com seu pai. Reynolds, vendo que seu filho tem habilidade, dá uma dificultada energizando a sua espada, mas o garoto prodígio não fica para trás não, e soca energia na sua espadinha também, quebrando a de seu pai com um único golpe. Alice e Reynolds estão discutindo sobre o aprendizado de Arthur, pois ele quer levar o filho para outra cidade para ser treinado por outro mentor, mas Alice não quer deixá-lo ir. Então o próprio Arthur sugere outra opção, que seria todos irem juntos, e assim eles concordam, o que deixa o menino muito feliz. Então, o grupo Chifres Gêmeos, do qual os pais de Arthur fazem parte, aparece para levá-los. Cada um se apresenta, mas a arqueira do grupo fica encarando o moleque como se ele estivesse todo cagado. Arthur reflete sobre o modo de locomoção por carruagem, comparando com suas naves de quando ele era rei, mas mesmo assim ele não reclama, está feliz com a experiência. O grupo decidiu parar para descansar, e nesse momento são atacados por lobos, o que não oferece perigo, pois cada um ali mete bala em cada lobo e Arthur fica analisando o feitiço e a classe de cada aventureiro. À noite, todo mundo está comendo um churrasquinho de lobo, mas Alice mal tocou em sua comida e está cheia. Arthur acha estranho esse comportamento dela. Alice vai ajudar a curar Reynolds, mas todos do grupo se levantam para averiguar o ambiente, pois a habilidade de cura dela é muito cobiçada naquele mundo, então ela não pode ficar por aí curando adoidado. Adam, um integrante do grupo, quer se exercitar e para isso chama Arthur. O garoto se prepara para o combate e do nada libera o modo Papa-Léguas, o que faz Arthur ganhar muita velocidade, batendo de frente com Adam. Após Arthur perder, porque saiu voando tendo desvantagem de seu corpo ser tão leve, a arqueira Jasmine aparece em sua frente, pedindo para que ele a ensine a fazer aquilo com os pés. A viagem continuou, e Arthur foi treinando com a galera do CrossFit, e ensinando Jasmine a usar o poder do modo Papa-Léguas. No dia do aniversário de Arthur, ela lhe dá um presente, uma adaga com uma corda. Na hora de continuar a viagem, ele percebe que sua mãe não está legal, mas ela diz para ele não se preocupar. No caminho, eles são atacados por ladrões da gangue, frangolinos, e aqui vemos um show de batalha. Quem disse que os personagens precisam se mover para mostrar que estão lutando, não é mesmo? Sério, sei que tem gente que não está nem aí para a animação, apenas para a história, mas não dá. Metade do anime foi só movimento de câmera. Então rola voice-over, e tem a imagem estática. Após Reynolds ser gravemente ferido no braço, ele pede para que Arthur pegue sua mãe e vaze dali o quanto antes, pois Alice está grávida. Então, toda vez que ela estava passando mal, foi por isso. Arthur fica feliz com a ideia de ter um irmãozinho e sai correndo com sua mãe dali. Arthur é atacado por um mago, e para proteger sua mãe, ele a empurra. Mas ele não cai sozinho. Ele aproveita a adaga que ganhou e puxa o vendedor de armas do Resident Evil 4 para cair com ele do desfiladeiro. Ao ver que vai morrer, ele agora entende o que o homem que lhe suplicou pela vida de sua família sentia naquele momento, passando a vida feliz que teve em sua mente, junto com a ideia de ganhar um irmãozinho. Só que Arthur acorda e percebe que está na floresta proibida de Hogwarts. Brincadeira. Ele acorda e ouve um tremor, e na sua frente aparece aquele bicho enorme do final do primeiro episódio. O episódio começa com 2 pessoas conversando sobre algo lindo que encontraram, mas já jogam aquele clima de tensão. Algo ruim está prestes a acontecer. A cena corta direto para o rosto daquela criatura estranha, e vemos o Arthur encarando ela, totalmente perdido, sem entender onde está ou o que está acontecendo. Mesmo assim, no impulso, ele parte para cima do bicho e toma logo um peteleco na cabeça. A criatura manda a real. Arthur ainda tem muito o que aprender, e surpreendentemente, diz que está do lado dele. Em seguida, o bicho coleta algumas frutas para que Arthur possa comer e se recuperar, já que está visivelmente fraco. Arthur aproveita para perguntar sobre seus pais. A criatura responde que não pode sair daquele lugar, mas que consegue enxergar bem longe. Então ela mostra que a família dele conseguiu escapar da gangue dos frangolinos e que a jornada dele segue firme. Aliviado, Arthur se emociona e começa a chorar. É nesse momento que o monstro revela seu nome, Sylvia, e a gente percebe que ela carrega um ferimento sério no peito. Com o passar dos dias,
Arthur vai se recuperando aos poucos, mandando ver nas frutas e se esforçando para ficar de pé o mais rápido possível. Enquanto isso, Sylvia explica que eles estão numa região extremamente isolada, cheia de perigos por todos os lados. Ela revela que pretende criar uma brecha no espaço, mas isso exige uma preparação cuidadosa e muito poder. Durante esse tempo, Arthur começa a se exercitar e nota que Sylvia fala pouco sobre si mesma. Apesar da aparência monstruosa, ela demonstra um lado extremamente gentil e acolhedor, o que deixa o garoto cada vez mais à vontade. Em um momento, Sylvia percebe que Arthur já possui um núcleo de mana, o que é impressionante para alguém tão jovem, e pergunta se ele consegue manipular magia e absorver mana ao mesmo tempo. Ela explica que os humanos têm uma visão diferente sobre mana, algo mais técnico e limitado, mas para as bestas de mana, isso é tão natural quanto respirar. Então, ela faz a proposta. Quer aprender? Antes, no entanto, ela lança uma pergunta importante. O que você faria com esse poder? Arthur, sem pensar duas vezes, já chega com sangue nos olhos. Diz que usaria para matar todos que tentassem tirar o que é precioso para ele. Sylvia, sem cerimônia, dá outro peteleco na cabeça do garoto. Reprovado! Diz ela num tom sério. Em seguida, solta um aviso sinistro. Suas mãos podem tanto acariciar quanto destruir. Qual versão ele prefere? Assustado, Arthur responde na hora que prefere o lado gentil. Sylvia então explica que não quer que ele use a força de forma impulsiva ou violenta. Ela repete a pergunta: o que você faria com esse poder? Dessa vez, Arthur respira fundo e responde com maturidade. Ele usaria para proteger aqueles que ama. A resposta certa. Pouco tempo depois, uma nova figura entra em cena. Uma criatura com aparência semelhante à de Sylvia, que surge do nada dizendo que não adianta se esconder. Ela aparece voando, imponente, deixando para trás o corpo de um dragão abatido. O clima pesa. Em paralelo, o episódio revela flashes do passado de Arthur, ainda como rei. Ele encara seu retrato e diz ao seu assistente que está decidido. Vai abdicar do trono. Voltando para o presente, vemos Arthur colocando em prática os exercícios que Sylvia lhe ensinou. Tudo parece tranquilo, até que do nada, ela acerta um murro no garoto e manda ele se esconder entre as pedras. O clima muda completamente. Logo em seguida, aparece aquela criatura parecida com Sylvia, e ele exige que ela vá com ele. Sylvia, firme, se recusa. Sem perder tempo, o inimigo atira uma bola de energia direto no peito dela. É aí que Sylvia revela sua verdadeira forma, um dragão colossal e majestoso. Agora sim, o bicho vai pegar. Ela contra-ataca com uma rajada poderosa, mas avisa que isso custará caro. Cada segundo usando esse poder reduz seu tempo de vida. Mesmo assim, ela diz que não se arrepende, que já foi feliz o suficiente. O inimigo se prepara para lançar um ataque massivo, mas Sylvia mostra o quanto é absurda e congela o tempo. Ela é simplesmente foda demais. Aproveitando o momento, Sylvia chama Arthur e mostra sua forma verdadeira. Abre um portal e explica que, embora o destino não seja tão próximo quanto gostaria, com as habilidades que ele desenvolveu, vai conseguir se virar sozinho. Antes de deixá-lo partir, entrega a ele um ovo misterioso e uma pena, pedindo que cuide bem deles. Ela encosta nele e desenha runas mágicas em seu corpo, dizendo que, no momento certo, ele entenderá o significado de tudo aquilo. Agora sim, Arthur está no auge. O moleque tá pica demais. Chega a hora do adeus. Sylvia confessa que poderia ter mandado Arthur embora há muito tempo, mas gostou da convivência com ele e quis aproveitar mais um pouco daquela companhia. Emocionado, Arthur diz que quer salvá-la, que agora a vê como parte da sua família e a chama de vó. Sylvia, tocada, pede para ele repetir e quase chora ao ouvir. Com o coração apertado, Arthur caminha em direção ao portal, relutante em deixá-la. No momento em que ele atravessa, Sylvia descongela o tempo. O inimigo atinge ela com um golpe brutal, mas ela finge cair. Quando ele baixa a guarda, Sylvia lança um ataque direto na cara dele, detonando o local numa explosão épica. Já dentro do portal, Arthur tem sua última conversa com Sylvia. Ela revela que sabia quem ele foi em sua vida passada, um rei impiedoso, e faz um último pedido: que ele deixe o ódio para trás. O portal se fecha, e Arthur se vê agora numa floresta, ouvindo um som misterioso vindo de trás. A história começa com o nosso moleque Arthur escutando um grito no meio da floresta. Sem pensar duas vezes, ele ativa seu lendário modo macaco prego insano e sai pulando de galho em galho. No meio da correria, ele flagra uns indivíduos muito suspeitos. Parece até uns integrantes renegados dos Backstreet Boys, que estão raptando uma garotinha elfa para vender como escrava. Nesse momento, Arthur tem um flashback maroto da gangue dos frangolinos que atacou ele e sua família. Trauma na mente, ódio no coração. Decidido a fazer justiça,
o nosso protagonista resolve seguir os sequestradores, tentando encontrar algum assentamento humano por perto. Mas, como já era de se esperar de um bando de vacilão, eles começam a dar indícios de que pretendem fazer coisa pior com a pobre garota. Arthur, sendo o estrategista brabo que é, decide esperar até anoitecer. E quando a lua sobe, ele usa os lobos para criar uma distração digna de filme de ação. Um dos ladrões vai checar o que está acontecendo. E é aí que o Arthur, rápido igual golpe de chinelo, aproveita a deixa e desce a lapada no infeliz, apagando o cidadão com uma única pancada. Logo depois aparece outro integrante da gangue, resmungando que o amigo tá demorando demais. Só que quando ele vai dar aquela conferida, se depara com o brother dele todo estrebuchado no chão, igual lagartixa no sal grosso. E adivinha, o Arthur, que não perde tempo, já chega na maldade e manda esse também pro beleléu sem pensar duas vezes. Enquanto recupera o fôlego, o moleque solta um comentário dizendo: "Esses movimentos aí pro tamanho do meu corpo cansam demais, pô." Mas a treta não para. Surge então um carecão, um verdadeiro farol humano, que toma uma lapada na coxa tão forte que, sinceramente, doeu até em mim. O careca, já sentindo que o bagulho tá feio, avisa o comparsa: "Ó, tem um moleque capetinha aqui que tá botando geral pra dormir. A luta agora é contra esse novo adversário." O bicho é ligeiro, desvia dos ataques como se tivesse tomando café puro desde as 5 horas da manhã. E ainda mete um bicudão na fuça do Arthur, que quase engole o catarro de tão forte. Sem escolha, Arthur decide apelar. Taca fogo no malandro sem dó, estilo churrascão de domingo, e pra finalizar, ainda passa a lambida certeira da faca bem na testa do infeliz. O careca começa a se mijar de medo, literalmente, mas Arthur já tá na vibe: "Hoje eu tô sem paciência." Depois da carnificina marota, o Arthur finalmente salva a garotinha elfa. Todo cavaleiro que é, ele diz pra ela ir pra casa em segurança e ainda cobre os corpos dos bandidos, pra não traumatizar a pequena mais do que já tá. Só que quando ele tenta meter o pé dali, a elfa agarra o braço dele que nem carrapato desesperado. Tá claro que a menina tá toda cagada de medo de ficar sozinha na floresta. Aí, como bom protagonista de coração mole, Arthur decide levar ela de volta. Mas aí vem o golpe! A elfa já mete aquele louco, dispensa até o lobo Uber que Arthur tinha chamado pra agilizar a corrida. Essa filha da putinha quer mais é que o Arthur saia arrastando uma trolha de tralhas nas costas, estilo burro de carga. Aí é foda! Depois de tanta correria, eles decidem dar uma pausa para descansar. É aí que a gente finalmente descobre o nome da pequena elfa: Tessia. Arthur, todo prestativo, prepara uma sopa de galinha perneta para eles jantarem. Mas mano, a Tessia é sincera no grau máximo. Fala na lata que nem se ela tivesse sem as duas mãos ia fazer uma gororoba dessas. Enquanto tentam engolir a iguaria de respeito, os dois começam a trocar ideia. Tessia conta sobre o reino dos elfos, toda empolgada, e Arthur compartilha que se perdeu dos pais na confusão. Climinha de cumplicidade rolando. Só que nem tudo é paz. Em um momento de atenção, Arthur percebe que um dos lobos que eles tinham encontrado tá seguindo eles de longe, só de tocaia. Arthur, cheio de responsabilidade, decide montar guarda do lado de fora da barraca. Só que a Tessia tá mais cagada que galinha no meio do tiroteio, e implora pra ele ficar vigiando do lado de dentro. Fazer o quê, né? O brabo entende. Ali dentro, rola mais um papo maroto. Tessia conta que o avô dela sempre dizia que no reino dos humanos, todo mundo é pervertido. Arthur, na maior naturalidade, rebate falando que entre os elfos também tem uns safadinhos no rolê. No dia seguinte, a dupla segue viagem floresta adentro. Mas no meio do caminho, Arthur começa a sentir umas dores brabas no núcleo de mana. Assim, podia ser magia ou gases, vai saber. Enquanto Arthur tá lá, quase explodindo, Tessia vai tentar achar umas folhas de bororoca, um matinho mágico aí, pra dar uma aliviada no garoto. Só que, no meio dessa missão, aparece o lobo que eles tinham salvado antes. O bicho traz um porquinho no rolete, inteirinho, como agradecimento. Sem cerimônia, Arthur e Tessia se jogam no banquete. Até que Tessia, toda orgulhosa, também traz uns cogumelos da floresta e Arthur acaba tendo uma caganeira histórica. Finalmente eles chegam num troço verde bizarro. É o portal para o reino da Tessia. Sem pensar duas vezes, eles atravessam o portal. Só que do outro lado, Arthur é recepcionado daquele jeitinho, cercado por um batalhão de guardas elfos, tudo com cara de poucos amigos. Enquanto isso, a Tessia, tranquilona, só assistindo o circo pegar fogo. A história já começa no caos. Arthur todo arrebentado, imobilizado pelos guardas élficos. Enquanto isso, Tessia tá ali com aquela cara de quem comeu e não gostou. E o Arthur, coitado, só pensando que vacilou por confiar demais na inocência dela.
Mas calma que a coisa esquenta. Quando os guardas ameaçam acabar com ele ali mesmo, Tessia se impõe e sai em defesa do garoto, revelando que ele salvou a vida dela. Aí do nada, surge um velhinho com cara de maracujá de gaveta, e ordena que soltem Arthur. E descobrimos que ele é o avô de Tessia, o ex-governante de Elenoir, Virion, e Tessia é a princesa de lá. Nesse momento, chegam o rei e a rainha, chamando por Tessia com aquele ar de autoridade. Depois de um abraço apertado entre pais e filha, o clima muda rapidinho. O rei já manda prender o Arthur sem nem pensar duas vezes. Só que Virion, com toda a sua presença de avô brabo, interrompe na hora e fala que foi ele quem mandou soltar o garoto. Afinal, o capetinha, em forma de guri, salvou a neta dele. Tessia aproveita o embalo e mete logo. Como ele me salvou, pai? Acho que seria justo recebê-lo no castelo. Claro que o rei faz aquela cara de quem chupou limão, visivelmente contrariado. Já Virion solta um, mais tarde a gente troca uma ideia séria, deixando Arthur ainda mais confuso com a situação toda. Tessia passeia com Arthur pela cidade dos elfos, do qual todos os cidadãos ali estão com cara de bunda para o garoto humano. Se fosse eu já ia falar, o que foi? Perdeu o cu na minha cara? Mas Arthur entende que, pelo que ele leu nos livros, os confrontos entre elfos e humanos no passado alimentou essa hostilidade permanente. Enquanto o garoto está perdido em seus pensamentos, Tessia está fazendo Moonwalker e olhando para Arthur, que se pergunta o porquê a garota estava olhando daquele jeito para ele, quando foi capturado. E nesse momento seu núcleo de mana dói de novo. Chegando no castelo, Tessia fala para as empregadas para tratarem bem Arthur, e que ele precisa de banho, para lavar a piroquinha dele. Mas antes o garoto vê o rei e a rainha chegarem perto, e pede para que ele possa explicar toda aquela situação. Na sala de reunião dos malucos, Tessia já pede chá e bolacha para irem comendo, enquanto o garoto desabafa o que aconteceu. Alduin e Merial se apresentam de novo para recomeçar a conversa, mas aí vem Arthur e se apresenta de forma espetacular para o sogrão. Só nessa vibe, o rei gostou dele e vai levá-lo para pescar todo domingo. Arthur explica toda a situação pro rei, que fica puto, dizendo que malditos humanos que são traficantes de escravos. Mas o garoto já fala pro rei não generalizar, pois traficantes de escravos não definem uma raça. Nossa, que lapada gostosa na cara do sogrão. Virion fica meio na dúvida, perguntando como ele negociou com os traficantes. Mas Arthur diz que não teve negociação não, foi na paulada mágica. A galera fica meio na dúvida, principalmente alguns guardas ali. Mas Tessia fala que realmente foi isso que aconteceu. O que faz o rei acreditar nas palavras do garoto. Arthur já mete o modo, quero algo em troca por salvar sua filha. E pede ajuda dos elfos para voltar para Sapin. Alduin se recusa a ajudar o garoto. Mas Arthur pede para que eles tenham compaixão e mostre que são melhores que os humanos, além de Tessia ficar encarando o pai e dando aquela pressão básica. O rei fala então que o portal se abre a cada 7 anos para a reunião do conselho, e a próxima abertura é só daqui 5 anos. Porém Alduin diz que ele não pode viver entre os elfos e que vai preparar uma escolta para levá-lo de volta no outro dia. Nesse momento, Arthur sente aquela dor no peito. No banho, enquanto lava sua bilolinha, ele se pergunta o porquê está acontecendo isso com ele. Ao sair, ele vai até o terraço e dá de cara com Tessia junto dos pais, sorrindo, felizes. Aquele momento de família aquece o coração. E ao mesmo tempo, faz a saudade bater forte. Arthur se lembra de Reynolds e Alice, seus pais, e se pergunta se eles conseguiram escapar, se estão vivos. E se estão bem. Tessia encontra o garoto perambulando pelo corredor e pede desculpas pelas grosserias do pai, mas Arthur tira uma com a cara dela dizendo para voltar e ser mimada por eles. Tessia diz que quando ele encontrar seus pais, eles também vão tratá-lo assim. Mas Arthur fica pensativo e começa a se colocar a culpa pelos acontecimentos. A garota dá um chacoalhão no menino dizendo para ele parar de pensar nessas coisas e que ela mesmo já está triste dele ter que ir embora. Ele pede desculpas para ela, mas de repente eles são atacados. E Arthur ativa seu modo papa-léguas e sai correndo para dar um chute e descobre que foi Virion que os atacou. O vovô ali quer duelar com o garotinho para provar suas habilidades mesmo, e foda-se. O cara pode estar velho, mas desvia e defende todos os ataques do garoto, usando até magia na batalha. Mas Arthur consegue achar uma brecha e o acerta. Virion já se prepara para o segundo round. Mas Tessia manda aquela beliscada na nádega esquerda do velho, pedindo para parar com aquilo. Virion, satisfeito, pede para Arthur se tornar discípulo dele. Mas o garoto diz que está com saudades da família, e não queria fazê-los esperar. Mas nessa hora, Virion diz que tem uma forma de conseguir deixar seus pais cientes disso. E nessa hora, o núcleo de mana do menino começa a doer novamente.
Virion fala que ele herdou a vontade bestial e que ele precisa ficar para treinar, pois senão, ele morrerá. O anime começa com Arthur tendo um pesadelo, sentindo seu núcleo de mana doer e dele saindo um monstro, mas é acordado por Tess, que está praticamente em cima do garoto o chamando para levantar. Arthur dá uma de esperto a chamando de monstro e deixando a garota furiosa. A garota pergunta se ele vai realmente ficar, mas o menino responde que verá isso depois da viagem. Ao descerem, eles encontram o rei Alduin discutindo com Virion sobre a presença de Arthur no reino que vai contra as tradições, mas Virion diz que gostou do garoto e quer que ele fique, botando um ponto final na discussão. Enquanto Arthur e Virion conversam, Tess acaba dormindo no ombro do garoto, e seu avô fala que ela acordou muito cedo, pois está preocupada com o que vai acontecer com o Arthur. Ela sempre foi um pouco mais fria por causa das decepções de amizade que teve na sua vida, mas quando ela está com o garoto, ela sorri de forma natural, e o avô agradece o menino por isso. Eles chegam então a uma casinha, e o velho já chuta a porta mandando aquela velha bruxa aparecer. A velha a abre dando uma portada na cara de Virion. Então, nos é apresentado Rhenia, uma feiticeira com grandes habilidades. Todo mundo entra, e já vão direto ao ponto. E eles falam que Arthur veio ali para falar com seus pais, e dizer que está tudo bem. Rhenia pega uma bacia, que usou para lavar seus pés sujos mais cedo, e pede para que o garoto se concentre na imagem dos pais. Arthur começa a detalhar seus pais mentalmente e as imagens vão aparecendo. Os pais do garoto estão tomando um puta sopão gostoso de carne e falam que hoje é aniversário do Arthur. E temos um flashback de tudo o que aconteceu até aquele momento que eles estão. Eles seguiram suas vidas. Quero dizer que essa parte eles acrescentaram no anime, pois não lembro de ter isso no manhwa. Então eles começam a ouvir a voz de Arthur, e o garoto diz que está no reino dos elfos, e só por isso ele está conseguindo falar com eles, e diz que está doente e precisa se tratar. Mas depois que ficar melhor voltará para eles. Os pais ficam felizes ao ouvir aquilo, e tem um momento emocionante de Arthur dizendo a eles que os ama. Então, decidido ele vira para Virion, e pede para ser seu aprendiz. Voltando ao castelo, Tess está brigando com seus pais, pois ainda querem expulsar o garoto dali. Mas Virion diz que o menino ficará sob sua tutela. O rei e a rainha vão até Arthur e pedem desculpa, e dizem para o menino se sentir em casa. Tess já aproveita para dar um passeio com ele pela cidade. Mas sem querer, ele tromba em uma criança elfo que fica todo enojado de ter relado no menino. Seu nome é Ivsar. Arthur entra na brincadeira e diz, Ivsarou, irritando o garoto. Ivsar desafia então o garoto para um duelo, pois sua honra foi ferida, e ele não vai deixar passar. E aí o negócio vira uma apresentação no centro da cidade, todo mundo parando para olhar também, mas com um soco, Arthur vence sem esforço nenhum. Nesse momento Tess e Arthur saem correndo dali, e Arthur percebe que está se encantando por Tess. Tess comenta que o treinamento do garoto começa no outro dia, e pergunta se ele está animado. Mas Arthur está meio pensativo, e diz que não é nada. Mas mostra ele conversando com Virion, que está dizendo que seu treinamento será bastante rígido, e que escolheu um caminho muito difícil. Mas Arthur diz que vai dar seu melhor, e Tess fala que não vai ficar para trás também. No outro dia, o treinamento começa. Após 3 anos, mostra Tess tentando acordar Arthur usando mana em seu pé. O anime começa com Arthur e Tess vendo o rei elfo indo para uma reunião, e o garoto se perguntando que reunião é essa. Na mesma hora, Tess oferece um Big Mac que ela mesma preparou para Arthur. No treinamento, Virion está esperando os dois para começar, e entrega 2 espadas para eles. Depois o velho senta com eles para revisar sobre feitiçaria, dizendo que primeiro ele precisa estabilizar sua mana. Só assim ele será capaz de dominar um dos 4 elementos: fogo, água, vento e terra. E cada inclinação elemental vai depender da raça. Exemplo, os elfos dominam vento, terra e água, enquanto os anões têm terra e fogo. Os humanos são os únicos que têm a capacidade para os 4 elementos, mas isso é algo raro de acontecer. Tess levanta uma questão, do porquê Arthur não usa sua mana quando eles estão treinando, e Virion responde que ele é fraco. A vontade bestial que ele tem é muito forte, e isso está causando conflito com seu núcleo de mana. Por isso que o garoto sente aquelas dores. Tess se gaba por sua mana ter despertado cedo demais, e como ela tem mais domínio, nos treinos ela usa contra Arthur. Virion decide despertar a vontade bestial de Arthur, para que ele possa assimilar com sua mana. Porém, quando começa, Arthur já sente arder muito e sua mana explode, fazendo Virion e Tess voar para longe igual bosta. O velho fica surpreso com o tamanho poder que Arthur tem dentro dele. No hospital, o Virion pergunta para o garoto se ele sabe de onde veio sua vontade bestial. Arthur não tem outra escolha, a não ser falar a verdade para ele,
dizendo que ela é um dragão. O velho fica assustado e pede para que ele não conte nada para ninguém, pois isso pode atrair inimigos para o garoto, e já aproveita e anuncia que sua partida está marcada para daqui 4 meses, o que faz Arthur pular da cama achando que seria apenas daqui 2 anos. Mas o que tudo indica é que terá um intercâmbio cultural, onde pessoas de outras raças podem interagir. Nesse momento o portal estará aberto para que ele possa ir. Arthur se entristece um pouco, mas Virion o manda descansar, pois seu treinamento será mais difícil nesses meses. E tadinha da Tess, ela já soube da notícia também. À noite, enquanto Arthur está pensando sobre o assunto, o ovo que ele ganhou de Sylvia choca, e dele sai um mini dragão, da qual ele batiza com o nome de Sylvie. Os dois ficam se encarando, até que o bichinho lhe tasca uma mordida, e a partir disso eles conseguem se comunicar mentalmente. O que eu não entendi é o porquê deles não terem colocado o que a Sylvie diz, pois na obra, você sabe o que os dois estão conversando pelos balões de fala, mas enfim. Ele pede para Sylvie o chamar de papai, e que nunca imaginou que seria pai tão cedo. No outro dia, Tess vai acordar o garoto, e dá um puta grito quando vê Sylvie deitada com ele, fazendo com que Arthur levasse um mega susto. Ao caminho do treinamento, Tess quer pegar Sylvie, mas está mais assustando o bichinho do que qualquer outra coisa. Quando Virion vê o dragão na sua frente e quase tem um infarte, ele diz que o ovo eclodiu, pois Arthur conseguiu assimilar a vontade bestial, e fala para o garoto não se preocupar, porque ninguém iria acreditar que ele tem um dragão. Então, é só falar que é uma criatura de mana rara. Virion começa o treinamento mostrando a Arthur que a partir de agora ele tem que exercitar seu núcleo de besta e de mana ao mesmo tempo. Então ele faz uma demonstração. O velho fica sinistro em sua forma bestial e mostra o quanto é forte, fazendo Arthur se render. O tempo foi passando e seu treinamento com Virion só o fortaleceu. Arthur estava conseguindo aumentar sua agilidade e força, e conseguiu trocar porrada com a forma bestial de Virion, mas não deixava de ser criança também. Em um festival, Arthur sai com Tess e alguém esbarra nele. E esse é o elfo do qual o garoto só deu um soco e venceu, mas Arthur nem se lembra dele para falar a verdade. Então o elfo desafia o garoto de novo, mas perde. Arthur vai ajudar o menino a se levantar, mas dessa vez o chamando pelo nome de Feirit. Eles comentam que vão participar do intercâmbio cultural, e perguntam se Tess vai participar também. Porém Feirit tira uma com a cara dela, dizendo que não quer que nossa princesa delicada se perca novamente. Tess lasca o socão na boca do garoto, e Arthur tira ela dali rapidinho, dizendo que ela não pode sair por aí socando seus súditos, e a garota diz que ele está se comportando igual um velhote. À noite, Arthur vai até o quarto dela para chamar para dar uma volta na floresta. Lá eles veem os lobos que eles ajudaram daquela vez que Tess foi sequestrada. Enquanto estão perto de uma fogueira, Tess está quase dormindo, e pergunta para ele como é o reino dos humanos, mas do nada a menina capota de sono. No outro dia, Arthur está de frente ao portal e agradece a Virion por tudo e pergunta onde está Tess, mas parece que ela não veio. O portal se abre e todos estão prontos para atravessar, mas Tess vem correndo gritando o nome de Arthur e tropeça. Mas o menino a ajuda e dá um grande abraço, dizendo que sentirá saudades. Após ser deixado pela carruagem, Arthur chega até uma mansão e ansioso para ver seus pais. Quando bate na porta, quem abre é uma garotinha chamada Eleanor, e atrás dela vem Alice e Reynolds. E quando Arthur vê eles, ele diz se tudo bem ele falar que chegou em casa. O anime começa com Arthur encarando seus pais e eles dando um mega abraço nele. Enquanto sua mãe chora, Eleanor pede para sua mãe não chorar. Então Arthur lembra que sua mãe estava grávida na época. Ele se abaixa para se apresentar para sua irmãzinha. Alice faz aquele questionário que toda mãe faz, perguntando se ele está bem, se tem se alimentado direito e por aí vai. Arthur começa a explicar para seus pais como sobreviveu à queda, dizendo que foi uma combinação de sorte e magia, deixando de lado a história de Sylvia, que por um lado até entendo ele querer esconder um dragão, mas eu seria honesto, sei lá. Então ele fala como encontrou a Tess e foi parar no reino de Elenoir, dizendo que foi curado lá, pois seu núcleo de mana estava instável. Quando seus pais apontam para Sylvie, Arthur fala que encontrou um ninho de besta de mana, e que o bichinho estava lá quase morrendo, pois sua mãe não estava bem e não podia ajudá-la, se referindo a Sylvia. Seu pai fica curioso para saber que estágio de mana seu filho está. Reynolds atualmente está trabalhando na casa de leilões Heltia como segurança, e diz que está no estágio laranja escuro, e aqui eles explicam sobre a cor de mana, que vai do preto, depois vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. E há 3 estágios dessas cores: profundo, padrão e claro, são os níveis dentro do anime. Ray pergunta para o filho qual é o estágio dele,
e Arthur diz que é vermelho claro, quase alcançando ele, o que deixa seu pai indignado. Aparece um Zé Zorba do caramba para atrapalhar a reunião de família, Vincent Halstead, sua esposa Tabitha e sua filha Lilia, donos da casa de leilão que seu pai trabalha. Lilia já chega em Arthur pedindo para fazer carinho em seu bichinho, então Arthur abaixa as calças. Brincadeira! Era de Sylvie que ela estava falando. Reynolds já fala para o dono da casa que irá fazer uma bagunça em seu quintal, pois vai lutar com seu filho, como se a casa fosse dele, folgado da porra. Vincent não acredita que o garoto já é núcleo vermelho claro, mas Alice fala que Arthur não mentiria. Vira soco, porrada e bomba aqui. Eles trocam socos e seu pai pede para ele ir com tudo. Então ele aumenta seu poder se mostrando para seu filho, e pegando fogo literalmente, mas Arthur tancou seu pai sem usar magia. Enquanto isso, ele começa a comparar a mana com o Ki em sua vida passada. Então decide mostrar um pouco mais de poder para seu pai, e lembra do treinamento que teve com Virion, quando o elfo diz que ele está muito bom com o elemento fogo, mas vão dar um upgrade nisso. Volta pra luta, e o Arthur começa a liberar raios queimando a grama do bunda mole do Vicente. E não só isso, mostra também que controla o elemento de água, deixando seu pai feliz pra burro. Vincent fica ultra mega surpreso, e no jantar começa a interrogar o menino pedindo para ele se matricular na Academia Shirus, uma das escolas mais prestigiadas de magia, dizendo para ele não se preocupar com mensalidade nem nada disso, pois ele quer investir no futuro do menino. Mas Arthur corta o barato deles, dizendo que faz tempo que não vê sua família e gostaria de pensar sobre. Nos corredores, Lilia aparece e pede para ele seguir ela. Então, eles vão até a cozinha para comer mais ainda. E uma das empregadas diz que ela costuma ir ali quando está estressada, pois seus pais ficam cobrando para que ela desperte seus poderes, o que é muita pressão para a garota. No outro dia, Arthur reencontra o pessoal da guilda, e já leva uma peitada na cara de 2 melões de Angela. O garoto nunca irá se esquecer disso. Depois, ele cumprimenta todos, e Jasmine apalpa o menino para ver se tem algum ferimento, e depois o abraça pedindo perdão. Todos estão sentados contando das aventuras que tiveram depois disso. E Arthur percebe que não sabe quase nada sobre o continente de Dikaten, ou sobre o reino de Sapan, e começa a cogitar na possibilidade de se tornar aventureiro. O episódio começa com Arthur treinando seu poder de parar o tempo, herdado de Sylvia, o que dura poucos segundos, pois ele não consegue dominar por completo ainda. Seu objetivo é proteger quem ele ama com esse poder. Nesse momento chega Sylvie, e Arthur percebe que o pequeno dragão está fedendo caatinga. Enquanto está dando banho em Sylvie, Arthur está lembrando de Lilia, e quanto seus pais gostariam que ela despertasse como feiticeira. Após o banho, todas as mulheres daquela casa decidem levar Arthur para ser tosado. Quando sai do cabeleireiro, o garoto está um outro homem. Então todas decidem levá-lo à casa de leilões. Nisso, Eleanor pede para seu irmão acompanhar ela pela cidade, e Lilia já vem toda tímida pra cima do menino, falando que a roupa lhe caiu bem, porém ela vai ter que voltar outro dia, pois esse maluco aí já tem dona. Eles dão aquela passeada pelo centro da cidade, garimpando roupa e tomando um caldo de cana, até Arthur ver uns alunos da escola de magia de Shirus, que são Lambizorba, e Lilia fala que por causa do uniforme, eles são como se fossem da realeza. Nessa hora, Arthur sente algo estranho. E não era peido, e descobre uma loja de núcleo de bestas de mana, que ajudam a amplificar o poder de seus usuários. Lilia mostra interesse em adquirir um núcleo, pois quer despertar seus poderes, mas sua mãe fala que vai comprar na volta. Brincadeira, ela diz que não para a garota, pois não faz sentido uma criança ter um núcleo desses em mãos. Tomando um café com bobagens, Arthur percebe que a garota está se cobrando muito por não conseguir despertar seus poderes, mas quando olha para ela, a vê entrando no beco diagonal e a segue. Lilia quer muito comprar um núcleo para despertar seus poderes, mas Arthur a impede, deixando a garota irritada. Mas quando ela vai para trás, esbarra nos fanfarrões da escola de magia de Shirus. Os caras querem briga, e Arthur não tem como evitar. Até o dono da loja se cagou todo com um bando de pirralho, mas quem salva o dia é a mãe de Lilia, que lança seu sobrenome de peso no ar, fazendo com que os garotos recuem. Tabitha explica tudo o que aconteceu para Vincent, mas ele fala para sua filha e pro Arthur não se preocuparem que isso não vai atrapalhar a entrada deles na academia de magia. Mas a garota entende de forma errada, como se o pai dela quisesse mandar apenas o Arthur para a escola. Então já manda um "te odeio, velho desgraçado" na cara do pai e vaza dali. Arthur tenta chamar a garota para jantar, mas não tem resultado. Então um mordomo aparece. Nisso temos um flashback de Lilia conversando com seus pais sobre seu despertar.
e o quanto tudo isso lhe consome. Mas a garota estava em seu esconderijo junto com os funcionários, e Arthur aparece. A menina pede desculpas para ele, dizendo que estava com inveja dele, e que talvez seus pais estejam cansados dela. Arthur segura Lilia pela cabeça e manda ela não pensar nessas besteiras, o que faz ele recordar de Tess, que também lhe ajudava quando estava cabisbaixo. Lilia fala que ela mesmo coloca essa pressão nela, pois sabe que seus pais querem seu bem. Arthur vai até Vincent falando que a garota saiu de casa para aprender a usar magia. Ele a mandou para o mesmo lugar que treinou. Mas a garota deixa uma carta, e seu pai cai de joelho se arrependendo de ter jogado tanta pressão em cima da garota, e dizendo que para ele não importa mais se ela despertar ou não seus poderes. Ele só quer vê-la feliz. Porém, a danadinha estava atrás da porta ouvindo tudo. Então, Arthur revela que foi tudo uma pegadinha para o canal do YouTube deles, e pede desculpas. Mas ele só queria mostrar a dor de perder um filho. Vincent, depois dessa lapada na cara, se vira para Reynolds e Alice e pede desculpas por querer mandar Arthur para um reformatório, quer dizer, para a escola. E pede desculpas para sua filha também, e todos se abraçam igual propaganda de margarina. Arthur diz que vai ajudar a despertar a mana da menina. Eleanor também quer participar, e as duas garotas estão sentadas no chão. Arthur explica que o primeiro passo é a respiração. Elas precisam saber controlar, ao invés de parecer um porco ofegante. Depois pede para fechar os olhos e tentar encontrar uma luz na escuridão. O garoto se abaixa e encosta nas garotas, fazendo com elas vejam pequenos pontos iluminados. Algum tempo depois, está Arthur e Lilia tomando uma cachaça com os funcionários e enchendo o bucho bem felizes. Aparece então uma carruagem luxuosa e um encapuzado se perguntando se a casa de leilões vai satisfazer ele. Acho que esse maluco está achando que é puteiro o negócio. Arthur chega na casa de leilões da família Helstia e já fica de cara com o lugar. Lilia, cheia das vontades, já puxa ele pra entrar querendo mostrar que tem mais grana que o moleque. Lá dentro, o garoto dá de cara com um monte de riquinho puxando o saco uns dos outros e fica de boca aberta com as peças absurdas que estão indo a leilão. Enquanto isso, Reynolds está ali no comando das tropas, garantindo que ninguém cause e que o evento role liso. Logo depois, Vincent sobe ao palco e manda o anúncio. O convidado de honra é ninguém menos que o rei Blaine Glader e toda a sua família. A partir daí, o leilão começa a pegar fogo. Até a guilda dos chifres gêmeos está ali, de tocaia, protegendo tudo nas sombras. Em meio a esse role todo, Alicia pergunta pro Arthur se ele gostou de alguma coisa. E ele, do jeitinho dele, já solta: "Somos pobres", e a mãe só concorda. É nesse momento que o Arthur percebe que a Sylvie sumiu. Ele avisa a mãe rapidinho e parte para procurar a parceira. Do outro lado, a Sylvie tá passeando de boa, mas sem querer dá de cara com o feiticeiro do rei. Enquanto isso, o Vincent tá mandando ver no leilão e apresenta uma besta de mana raríssima, um tal de leão do mundo, que quando cresce vira uma parada sinistra de tão poderosa. Aí o filho do rei olha pro pai e manda aquele clássico: "Pai, eu quero." E o rei Glader só manda um ok, seco, como quem diz, compra aí qualquer coisa. O lance começa em 100, mas o rei já mete logo 1000 na lata. E né, quem é que vai competir com o rei? Ninguém é doido. Enquanto isso, nos corredores, Arthur escuta um grito da Sylvie. Glader vai lá todo pomposo buscar o leãozinho e já avisa que a fera vai ser companhia pro filhinho mimado dele, o Curtis. Na outra ponta, o feiticeiro do rei tá de frente pra Sylvie e manda ela se aproximar. Mas é nessa hora que Arthur aparece, já gritando pelo seu dragãozinho. Ele pede pro feiticeiro devolver a Sylvie, e o cara responde que confundiu ela com uma peça de leilão, como se fosse normal, né? A Sylvie corre de volta pro Arthur, que aproveita pra dar aquela bronquinha básica por ela sair correndo por aí sozinha. Mas na hora que o Arthur se vira pra ir embora, o feiticeiro mete o louco e ordena que ele deixe a besta de mana ali, porque ele quer. Como se não bastasse, o maluco ainda lança uma rajada de fogo no moleque pra tentar intimidar. Mas Arthur tá nem aí pro doido. O feiticeiro continua soltando rajadas de fogo, achando que vai amedrontar o garoto, e o Arthur só vira as costas e segue andando, pleníssimo. Só que aí o feiticeiro resolve dar um passo além na burrice e solta. Sua família vai ser responsabilizada. Pronto. Aí o cara tocou onde não devia. Porque com a família do Arthur ninguém mexe. O garoto vira de volta, encara o cara e manda repetir o que ele disse. E é nesse momento que o clima pesa de verdade. Arthur libera uma aura insana, cheia de sede de sangue, tão poderosa que estoura os vidros. Faz até o Vincent se ajoelhar com a pressão no ar. O rei fica de boca aberta, sem entender nada do que acabou de acontecer. Arthur olha pro feiticeiro, que tá jogado no chão de tanto medo, e pensa: acho melhor eu vazar daqui.
Reynolds está levando aquela comida de rabo nervosa do rei, porque o monarca acha que ele foi incapaz de capturar o tal intruso. Aí o rei, cheio de pose, fala que vai ser necessário aplicar uma ação disciplinar. E é nesse momento que entra em cena o Sebastian, o feiticeiro do rei, aquele burguês safado, que não perde tempo, e já começa a destilar veneno no ouvido do rei. Sebastian, com aquela voz melosa de traíra, sugere que o rei demonstre misericórdia dando uma punição leve. E aí já manda a real intenção dele. Diz que adoraria criar a besta de mana do Arthur. Malandro é pouco pra esse cara. E o rei, um pau mandado do caramba, só balança a cabeça e vira pra Arthur, dizendo pra entregar o bicho. Aí o Reynolds, bravo com razão, se posiciona. Diz que, como foi o filho dele que capturou a besta, ele como pai, não tem direito de tomar essa decisão. Mas o rei, todo cheio de si, se vira direto pro Arthur. Só que o moleque não se intimida nem um pouco. Arthur encara e solta. Não posso fazer isso. O rei insiste, oferecendo o leão que acabou de comprar em troca. Mas o garoto responde na lata sem titubear. Não vou fazer. Tá surdo? E ainda manda uma lapada que doeu até em quem tava assistindo. Você abriria mão dos seus filhos? Pois o seu ego é tão grande que não entende que eu não vou abrir mão da Sylvie. Nossa, que lapada gostosa o rei levou na cara. Nisso, os soldados do rei avançam pra cima do Arthur, por ele ter humilhado a autoridade máxima do reino. Mas o moleque não foge do pau. Parte pra porrada e derruba geral. Sebastian, revoltado com a cena, manda outra rajada de fogo, achando que vai acabar com tudo. Mas aí, meu amigo, Arthur congela o tempo, e aí o caldo entorna de vez. Arthur se aproxima lentamente de Sebastian e manda na maior frieza. Seus feitiços não vão funcionar aqui. O feiticeiro já começa a ficar todo cagado, tremendo e pedindo pro garoto se afastar. Arthur, nada disso. Chega e quebra a perna do Sebastian, deixando o maluco parecendo o Curupira. E ainda manda: presta atenção na posição em que você tá agora. E pra deixar a cena ainda mais braba, aparece até Sylvie de fundo, toda majestosa. Que momento! O tempo descongela e ninguém entende o que acabou de acontecer. Arthur desmaia no chão, esgotado pelo poder que usou. Quando ele acorda, está com a Alicia e a Sylvie ao lado. A mãe explica tudo o que rolou enquanto ele estava apagado. Depois de tudo isso, Arthur e a mãe resolvem dar um rolê pela cidade, para ele esfriar a cabeça e tomar aquele caldo de cana gostoso. No passeio, eles aproveitam para comprar um presente para Eleanor. O garoto fica até meio sem jeito, dizendo que não tem grana, mas a mãe manda a real. Eu pago, agora eu tô trabalhando. Descobrimos que Alicia virou muambeira e ainda usa o filho como burro de carga. Quando eles voltam para a mansão, já dão de cara com o Reynolds trocando ideia com um conselheiro do rei, que está lá todo político, oferecendo dinheiro como um pedido de desculpas pelo incidente com o Arthur. Arthur entra na sala, direto ao ponto, e diz que aceita as desculpas. Mas o Reynolds ainda tá com sangue fervendo, claramente pistola com tudo que rolou. E com razão. Sebastian foi chutado do cargo. E o mais engraçado é que ninguém acredita que ele apanhou do Arthur. Todo mundo achando que é história, mas a verdade a gente viu com os próprios olhos. O conselheiro ainda solta uma daquela bem passiva-agressiva. Diz que Arthur é atrevido pra caramba, e que nem todo mundo tem a piedade do rei Glader. Reynolds, no fim das contas, aceita as desculpas e ainda entrega a grana pro Arthur dizendo: vai lá comprar um picolé na barraquinha do Tião. Arthur, mesmo com esse climão descontraído, tá pensativo, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ele percebe que, apesar de tudo, ainda não tem poder suficiente para enfrentar as grandes nações. A caminhada vai ser longa. No dia seguinte, ele tá passando ali por perto de alguns estudantes quando uma coruja estranha começa a encarar ele. Curioso, o garoto segue a coruja. E do nada, aparece uma velha misteriosa, falando que já estava esperando por ele. Na academia Shiros, Arthur passa por um desafio, em que terá que se provar para a diretora e mostrar que Vincent estava correto sobre suas habilidades. Em uma breve demonstração de luta, a diretora defende com facilidade os ataques de vento e fogo, porém fica impressionada com o potencial do jovem. Como prova final, a diretora testa a capacidade de Arthur em resistir a um ataque sonoro. Arthur é bem sucedido no teste e decide que entrará na academia quando estiver na idade dos outros alunos. Quando o momento chegar, irá querer também a mentoria da diretora para conseguir ajudar sua família. A parte mais difícil ainda estaria por vir: contar para sua família seu desejo de se aventurar por 3 anos antes de ingressar na academia. Com resistência de sua mãe, Arthur consegue convencer sua família, garantindo que irá realizar visitas com frequência. O pai de Arthur sugere que o jovem vá acompanhado por alguém de confiança para sua aventura.
Em uma discussão para resolver quem será o responsável, Jasmine se prontifica a realizar a missão. Arthur decide ir à casa de leilões para obter uma espada para sua aventura. Porém, o jovem encontra dificuldades para encontrar uma espada de acordo com sua estatura e habilidades. Até que Arthur encontra um pesado cajado, logo o jovem percebe se tratar de uma espada. Arthur consegue sacar usando uma de suas habilidades e percebe que aquela poderia ser a espada mais bonita que já tinha visto. Testando a arma, Arthur percebe uma misteriosa inscrição, que após ler, mudou totalmente o peso e equilíbrio da espada adaptada para seu porte físico. Aquela era definitivamente a espada mais perfeita que já tinha usado. Após demonstrar sua nova espada para seu pai, Arthur descobre que aquele cajado, o qual tinha retirado a espada de dentro, foi entregue por um misterioso senhor de idade que queria se livrar do objeto, dizendo que não havia ninguém digno de usar aquilo. Vincent acaba aceitando que o jovem fique com o objeto. No aniversário de 9 anos, Arthur passa momentos agradáveis com a família e recebe presentes. Dentre eles, um par de anéis mágicos que estão interligados, um de Arthur e outro de Alice. Caso a mana de Arthur atingisse um baixo nível, o anel de Alice acenderia. Arthur também recebe um pergaminho que transmite sons, perfeito para mandar uma mensagem de socorro em casos de intensas dores de barriga no banheiro. Arthur fica muito agradecido pelos presentes e, como gesto de agradecimento, informa a todos que amanhã ele mete o pé. Arthur comparece com Jasmine para sua avaliação de classe. Sem realmente se identificar para proteger sua família, Arthur, usando uma máscara, prefere ser chamado por Note. Logo de cara, o chefe da guilda identifica um grande poder do jovem. Enquanto é levado para a área de testes, Arthur comenta com Jasmine que sua mascote pode mudar vagamente de aparência. A área de testes era uma arena, onde os candidatos eram classificados em sua maioria por meio de batalhas, onde teriam seu potencial e fraquezas identificadas por seus avaliadores. Dentre os candidatos, Arthur reconhece Lucas. O garoto mimado tentou se exibir, mas perdeu o controle de seu poder, precisando de uma ajuda de sua examinadora. No final, o sem-noção ainda tenta atacar de surpresa sua oponente, a fim de aumentar sua nota. Dessa vez, é Arthur quem interfere na batalha e interrompe seu ataque, deixando Lucas putinho com sua classe B. O próximo a realizar o teste era Arthur. O moleque emanava um poder cabuloso, demonstrando que o bicho era brabo. O chefe da guilda se prontifica para testá-lo pessoalmente. Arthur aceita o desafio, mesmo sabendo que seu oponente é de uma classe absurdamente alta. Como resultado da batalha, Arthur se torna um guerreiro de classe B. Ao final, o chefe da guilda informa os avaliadores que naquele dia, houveram elfos e anões dentre os candidatos, o que demonstrava um nível superior de aventureiros com classe B tão jovens. Contudo, era um mistério a origem do jovem guerreiro mascarado que batalhou contra o chefe com um poder de batalha surpreendente para sua idade. Após os testes, Jasmine tenta levar Arthur a um local misterioso, porém são interrompidos por um ataque de um animal selvagem que começa a atacar e devorar os aventureiros de menor nível. Após tentar seguir seu caminho, o animal começa a atacar Jasmine e Arthur, que pede para o garoto seguir correndo, enquanto cuidava do animal. Arthur percebe que sozinha, Jasmine não venceria facilmente a batalha. É nesse momento em que Arthur consegue controlar um de seus pontos fracos e evoluir seu nível de batalha, derrotando o animal com sua espada. Em um momento tranquilo durante a noite, Jasmine conta a Arthur que decidiu se tornar aventureira para fugir de sua poderosa família de feiticeiros. Sua frustração aconteceu depois de não ter conseguido alcançar as expectativas de seus pais que priorizavam o domínio do poder do fogo. Arthur sente empatia por Jasmine, pois em sua vida passada, também era considerado um inútil. No entanto, Arthur imaginava se, assim como Jasmine, ele poderia mudar. Enquanto isso, Tess está stalkeando Arthur pela bola de cristal, mas chega Virion e diz para a garota que ao invés de ficar bisbilhotando, ela vai para a Academia Shiros. Passado alguns anos, Arthur retornou à cidade. E assim termina o anime. Curtiu? Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, isso me ajuda demais. Obrigado por ficar aqui comigo e até a próxima.